Meu nome é Wagner, tá? Sou instrutor do Senai São Paulo, mais especificamente da Escola do Ipiranga. Tá? O que eu vou estar apresentando para vocês hoje aqui é a parte de gerenciamento de motores diesel Euro 5, sistemas SR e EGR. Tá? A gente vai focar aqui, na verdade, do que tem de novo no gerenciamento. Tá? Gerenciamento é uma coisa que já vem há algum tempo aí, né? Então não tem muita coisa nova. Então a nossa palestra é justamente para mostrar o que tem, a necessidade para atender essa nova norma que está rodando hoje no país. Tá? Bem, aqui é uma tela, na verdade, mostrando o que a gente vai estar vendo até o final da nossa palestra aí, tá? Então, a gente tem órgãos, né, competentes aqui para atender essas normas de emissões hoje, né? Que no caso é o IBAMA e o CONAMA. Tá? Os dois em conjunto, na verdade, fizeram um programa. Né? Esse programa dá-se o nome de PROCONV. Nesse programa é que saem as normas de emissões hoje. Então a nossa norma aqui é a PROCONV P7. Apesar de PROCONV ser o nome do programa, mas é o nome da nossa norma também. E tem a norma Euro 5, que é a referência, né? Ela é de países mais adiantados, vamos dizer assim, né? Vem da Europa e todos os outros países seguem à risca o que eles dão início. Certo? A gente vai falar um pouquinho também dos combustíveis S10 e S50, que são os dois combustíveis hoje necessários, né, nessa nova tecnologia, porque senão a gente não consegue fazer as emissões serem atendidas, né? E vai influenciar também nas manutenções do veículo, sem o uso desses combustíveis aqui. A gente vai falar das novas tecnologias, que é a EGR e a SCR. Tá? Então são tecnologias necessárias para se atender emissões, porque só que em motores não dá para se mexer mais. Tá? Esse OBD, o OBD também é uma obrigatoriedade hoje em todos os motores eletrônicos. Então isso está na legislação. Então ele funciona como se fosse um autodiagnose. Ele monitora todo o funcionamento do motor hoje. Tá? E esse Arla 32. Arla 32 é um nome técnico brasileiro. É uma solução aquosa. Então tem outros nomes no mercado, mas que estão vindo de fora. Então no Brasil o nome chamado é Arla. Aqui no Brasil tem bastante o Bluetech. Alguns carros sai escrito. É que eles são de origens europeias. Então o fluido muda o nome, mas o fluido em si, na verdade, ele é o mesmo. Tá? Eu vou falar um pouquinho deles agora nos outros slides aí. Então, os dois órgãos, né, que seria lá o nosso IBAMA e o nosso CONAMA. O IBAMA, na verdade, é um órgão federal. Tá? E ele que é responsável pelas políticas de meio ambiente. Só que ele sozinho não consegue fazer com que realmente essa necessidade seja atendida. Aí é onde entra o CONAMA aqui. Ó. O CONAMA também é um órgão, só que ele é um consultivo e deliberativo. Ele, na verdade, está para assessorar o incentivo que vem do IBAMA. Eu preciso cuidar do meio ambiente. Mas quem vai chegar nos nossos governantes? Aí é onde entra o CONAMA. Tá? Então, os dois em conjuntos, na verdade, deram origem para o PROCONV, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar de Veículos Automotores. Então, isso, na verdade, já foi criado em 1986, não é uma coisa muito nova, né? Onde iniciou-se toda uma preocupação com as emissões de poluentes. Tá? Então, veio tendo melhorias aí durante o decorrer dos anos, e hoje nós estamos na norma Euro 5, aí, ou PROCONV P7. Tá? Então o IBAMA mais o CONAMA dão origem ao programa PROCONV. Tá? Ele começou em 94
com a nossa norma aqui, a P2, tá? Que foi o início lá da norma Euro. A Euro, eles deram o nome de Euro 0 na época. A primeira norma declarada para atender normas de emissões. Tá? Aí aqui no Brasil já começou com o nome P2. Tá? Em 96, a Euro houve uma necessidade de mudanças, né? Melhorias para o meio ambiente. Não estava o suficiente. Saiu a norma Euro 1 e entrou a P3. Em 2000 veio a Euro 2 e P4. E assim por diante. Sempre melhorias para o meio ambiente. Essa P6 aqui, ó, que é a Euro 4, acho que nunca ninguém nem ouviu falar dela. Nós tínhamos a Euro 3, pulamos para a Euro 5 direto. Tá? Essa P6, na verdade, ela vem aqui, ó, em 2008, houve um acordo com o Ministério Federal aqui, ó. Então, nós não conseguimos, na verdade, se adequar à norma Euro 4. Tá? Demorou muito tempo para vir as novas tecnologias e começou a se avançar. A Euro pulou, que era Euro 4, ela pulou já para 5. Então, aqui no Brasil, quando conseguiu-se chegar à tecnologia, o que eles fizeram? Entraram nesse acordo e pularam já para P7, em 2012, em vez de entrar na norma P6. Por isso que ela acabou não existindo, na verdade. Tá? Aí aqui eu vou mostrar um pouquinho da evolução dos motores, né? Então aqui tem dois gráficos, o de cima é de material particulado e o de baixo é de NOx, que são os dois, vamos dizer, vilões aí para o meio ambiente. Tá? O material particulado seria aquela fumaça intensa preta, né? E o NOx, na verdade, ele não é visível. Então esse que é o que acaba se preocupando ainda mais, porque não dá para a gente enxergá-lo. Tá? Então começou-se lá, no Euro 0, ou o Proconv nosso P2, né? Nós tínhamos índices de 1,1 gramas por kWh de material particulado. O NOx estava em 14,4. É muito alto para o meio ambiente isso. Tá? E o NOx ele é cancerígeno, então é um gás meio complicado a se jogar para a atmosfera. Aí entrou os motores turbinados na época, que até então eram motores aspirados, né? A turbina, na verdade, foi um componente, vamos dizer, um tipo de um acessório, né, colocado no motor para reduzir as emissões lá. Ó. Então nós tínhamos lá 1,1 de material particulado, caiu para 0,7. Teve uma redução drástica, né? E o NOx, que era 14,4, caiu para 9. Simplesmente colocando uma turbina no motor. Tá? Daí uma necessidade dessa manutenção em turbina, alguns cuidados aí para não fazer com que esses índices subam. Depois, lá no P4, é onde entrou os intercoolers, que aqui está como pós-arrefecimento, né? Turbinados com pós-arrefecimento. São os interculados que a gente chama. Tá? O intercooler conseguiu também fazer o quê? Uma redução no material particulado que era 0,7 cair para 0,15. O NOx, que era 9, cair para 7. Tá? Então, foi onde surgiu a nossa norma P4. Aí vieram os motores eletrônicos. Tá? No Euro 3. Então não é uma coisa nova o motor eletrônico. Ele demorou um pouquinho para ser aceito no mercado por motivo de custo, mas deu tudo certo. Ele realmente tem uma melhoria muito grande no material particulado, ó, que era 0,15, caiu para 0,1. Ah, mas aí foi uma diferença pouca, Wagner. Foi. Mas foi importante para o meio ambiente isso. E o NOx, que a mudança foi bastante, de 7 para 5, não parece, mas é uma redução muito grande. Porque o NOx é um gás muito prejudicial à saúde. Tá? Aí o Euro 5, que é a norma que nós estamos hoje, que é a P7. Né? Aqui a gente tem o motor turbinado, intercoolado
com a parte de gerenciamento eletrônico e foi acrescentado essas novas tecnologias que é chamada de pós-tratamento, ó, que é o SCR e o EGR e um catalisador. Tá? Aí conseguimos reduzir aqui, ó, agora sim a redução foi grande, ó, de 0,1 de material particulado caiu para 0,02. Então hoje um veículo a diesel, para você dar uma partida nele ou andar, não é para se enxergar mais nenhum tipo de fumaça, né? E o NOx de 5 ó, caiu para 2. O NOx que ainda está difícil de removê-lo, né? Mas faz parte da consequência do funcionamento do motor. Tá? Mas aqui, ó, desde dos motores aspirados até a nova tecnologia de hoje, nós conseguimos ter uma redução de 55 vezes no material particulado. E no NOx, 7. Tá? É pouco, mas é importante. Tá? Aí agora eu vou falar um pouquinho do diesel, né? Para essas novas tecnologias, a gente não pode usar qualquer tipo de combustível mais. Tá? Até mesmo por causa dos sistemas de pós-tratamentos, catalisadores. Então todos esses componentes têm a vida útil reduzida se eu não utilizar o combustível correto. Então hoje os combustíveis que nós temos, na verdade, são o S50, desculpa, e o S10. Tá? O S, na verdade, está simbolizando o enxofre existente no combustível. Tá? E o número, a quantidade de partes por milhão desse enxofre no combustível. Tá? Então, inicialmente, lá nos primeiros motores, a gente tinha o S1800, S1500, S500. Então, foi uma das preocupações foi reduzir o enxofre também do combustível junto com as tecnologias para conseguir atender emissões. Só a nova tecnologia não consegue controlar esses gases emitidos. Tá? Então, aqui, ó, biodiesel, nós temos hoje o B8 e tem o B20. O ideal seria o B8, porque o B8 mantém as condições normais de trabalho do motor. O B20, vamos dizer, no desempenho do carro, normal. Só que para manutenção, a manutenção aqui a gente tem que ter um período reduzido nela. Tá? Então um carro que anda com B8, eu posso fazer a manutenção como se fosse com S10 ou S50, não tem problema. Usou B20, biodiesel 20, tem que reduzir a quilometragem ou a quantidade de horas rodadas do equipamento para manutenção, porque ele agride muito mais, ele carboniza muito mais as partes internas. Tá? Então, os dois combustíveis hoje é o 50 e o 10. Os dois andam normalmente e atendem às normas de emissões hoje. O OBD. O OBD, ele vem do inglês, né, que vem do Onboard Diagnostics, que significa um diagnóstico de bordo. Aqui existe uma coisa assim que o mecânico enxerga isso como uma tomada de diagnose, né? Só para pôr o aparelho de diagnose. Ela tem essa função, né? Por ali a gente põe o aparelho de diagnose e retira as informações do que está acontecendo no motor. Só que esse OBD, isso é padronizado hoje. Essas pinagens dele, né? Opa, desculpa. Vou voltar aqui. Essas pinagens dele aqui, ó, tem toda uma ligação no módulo de gerenciamento. Então ali a gente consegue monitorar 100% do motor e naquilo que é realmente preocupante, emissões. Então toda essa nova tecnologia SCR e EGR liberam informações nessas pinagens aqui para a gente ter um controle rigoroso. Qualquer problema que venha a ter, esse autodiagnose, ele pode chegar a despotencializar um carro. Ele pode chegar a não deixar o carro dar uma partida. E tudo vem, na verdade, desse OBD aqui, ó. Então aqui, na verdade, é feito um software, né, com as suas informações necessárias e que por aqui ele enxerga o funcionamento. Tá? Então não é simplesmente uma tomada de diagnose hoje. Então isso é uma obrigatoriedade aqui, ó, foi estabelecido aqui, ó, no artigo 2º, na fase P7, que é a nossa Euro 5, ó, a obrigatoriedade da padronização com esse OBD, com esse diagnóstico
frequente no funcionamento do motor. Tá? Eu tinha comentado sobre o despotenciamento que esse OBD poderia estar realizando, né? Então a gente tem aqui, ó, um despotenciamento do motor que pode ser sem período de espera ou com período de espera. Então depende muito do que está acontecendo com o veículo. Tá? Ele pode fazer com que esse despotenciamento seja de imediato ou não. Só que tem uma padronização também. Aqui fala de após 2 ciclos da chave de ignição. KL, que significa uma linha, né? Uma linha 15. Então a chave de contato ligada. Então, se um veículo tiver em movimento e tiver qualquer problema na parte de gerenciamento ou nas emissões, não pode despotencializar de imediato. Isso é uma norma, porque é um veículo de carga, é pesado, eu não posso parar ele e reduzir a potência dele em qualquer momento. Daí, esse OBD fazer a leitura dos 2 ciclos da chave. Então, se eu desligo a chave e ligo, é um ciclo. Desligo e ligo novamente, é o segundo ciclo. Só no outro desligar e ligar que ele vai poder despotencializar aqui, ó, sem espera ou com a espera. Porque aí ele entende, na verdade, que a pessoa parou esse veículo. Então, se ela parou em lugar seguro, não está em qualquer lugar parado. Tá? Daí é a necessidade do conhecimento de como o veículo trabalha hoje. Uma pessoa pega um trânsito intenso, vai desligar o caminhão, vai ligar, se tiver alguma falha, aí ele vai ficar parado lá depois. Que aí pode acontecer de despotencializar sem espera, aí não tem o que fazer. Tá? O que seria sem o espera? O motor inicia imediatamente o processo de despotenciamento. Aqui ele fala que quando o veículo estiver em velocidade 0. Por isso a necessidade da leitura dos 2 ciclos da chave, para ter certeza que o carro realmente está parado. Tá? Por que ele despotencializa aqui? Falta do agente redutor, que é esse ARLA 32. Então, se tiver baixo nível, ele vai despotencializar. Caso o nível de NOx tiver superior a 7 gramas por kWh, também ele vai despotencializar. E se alguém fizer a remoção do catalisador. Então, tem 3 componentes ali que precisa estar em bons funcionamentos. Tá? Então, daí a importância do OBD aqui, enxergar esses 3 componentes porque são necessários para a redução de emissões. Tá? A gente sabe que nesse ARLA aqui, né, ó, não é um produto comum, né? Ele é produzido, né? O ARLA, na verdade, seria uma ureia, mas não é uma ureia comum, não é uma ureia animal, não é nada disso. Tem todo um processo para ela conseguir reduzir as emissões. Eu vou mostrar mais para frente depois aqui. Tá? E o com período de espera seria o quê? Um despotenciamento após 48 horas de funcionamento. Então ele dá um tempinho aqui, né? Mas porque a falha é só pelo motivo de emissões de NOx entre 3,5 a 7, não ultrapassou os 7 gramas. Então, ele na verdade ele vai dar 48 horas para ver se o motorista, o dono do veículo, vá lá e faça alguma correção. Não fez, dali 48 horas, vai entrar no despotenciamento. Tá? Agora, o sem espera é porque não pode rodar um carro com emissões elevadas na norma Euro 5. Entendido? Qual que é a estratégia usada para despotencializar o carro? Né? Por que o carro de veículo pesado não pode parar a qualquer momento? Então, dentro da legislação, tem que, para veículos com peso bruto de até 16 toneladas, inclusive 16 mesmo, reduz 25% do torque máximo dele. Na verdade, um caminhão, se eu tirar 25% de torque, é muito. É um veículo de carga, né? Então ele fica bem fraco. Mas é o suficiente para manter ele, pelo menos em movimento, numa primeira marcha, por exemplo. Para conseguir criar um deslocamento, chegar numa oficina, numa concessionária. Aí não realmente ficar parado, desligado 100%. Ele até liga, eu consigo dar a partida. Mas dependendo do peso que ele tiver, o deslocamento dele é bem lento mesmo. E para veículos acima de 16 toneladas, é autorizado a redução de 40% no torque.
Tá? Mas tem mais peso e reduz mais o torque? É assim que funciona. Porque quanto mais pesado, mais perigoso o deslocamento do carro. Então a redução ela é maior mesmo. Isso foi pensado não só nas emissões, mas também com a preocupação de um acidente muito grave. Tá? Então eles obrigam aqui a despotencializar para fazer o carro ficar bem devagarinho mesmo. Tá? Mas por causa do peso do veículo. Aquelas estratégias de funcionamento. Isso é 100% dos veículos a diesel? Não. Então na nossa legislação também tem aqui algumas preocupações, né? Um veículo, por exemplo, de salvamento, bombeiro, forças armadas, ambulância. Né? Então são veículos que na verdade eu não posso simplesmente despotencializar. Então esses veículos dentro da nossa norma, aí o OBD, na verdade, o software que é colocado lá é um pouquinho diferente para não deixar criar um despotenciamento nesses carros. Tá? Mas isso via aparelho de diagnose se faz essa habilitação ou não. Tá? Então dependendo do carro, o software na verdade já está disponível lá. É o aparelho de diagnose, só que a gente faz a convergência ali. É um carro que pode criar despotenciamento ou não. A solução aquosa que eu tinha falado para vocês, né? Que aqui no Brasil ela é conhecida como Arla 32. O nome Arla vem de agente redutor líquido automotivo. O 32 vem devido à composição desse fluido, que está aqui em cima. Essa solução tem 32,5% de ureia e 67,5% de água desmineralizada. Então daí dá para ter uma ideia, né, que essa solução não é uma solução qualquer. Não é simplesmente eu pôr água, né? Não é simplesmente eu pôr uma ureia qualquer no tanquinho que isso aí vai funcionar. Tá? A AdBlue é um outro produto, mas é europeu. Então hoje, na verdade, a gente já tem várias marcas aqui no Brasil. Tá? O nome dado no Brasil é o Arla. Nada impede de eu usar esse daqui num carro nosso, não tem problema, é a mesma solução. Se vocês pegarem o frasco desse produto aqui, vocês vão ver que tem 67,5% de água, 32,5% de ureia. A única coisa é que ele é outro fabricante. Tá? Consumo desse produto está em torno de 4 a 7% do consumo de combustível do veículo. Então, a gente até entende, né? Para um caminhoneiro já é problemático, frete e tudo mais. Mas para o carro andar hoje perfeitamente vai depender desse outro produto sendo abastecido. Tá? E não é um produto tão barato assim, mas é muito importante para o meio ambiente. Tá? Aqui, esse produto tem algumas características, né? Ele degrada a partir de 55 graus, então precisa ter alguns cuidados com ele. Ele congela a partir de menos 11 graus. Então não dá para ser usado de qualquer forma, né? Ele cristaliza em contato com o ar. Peraí, então quando eu vou fazer o abastecimento ele já sai cristalizado? Não é bem assim, né? Depende de um tempo. Então a gente coloca o bico do abastecimento dentro do tanquinho, tá? Faz o abastecimento, fecha imediatamente o tanque, ele não cristaliza. Se eu deixar por algum motivo a tampa com má vedação, aí sim ela cria essa cristalização. Tá? Esse produto não é tóxico, não é inflamável, não é nocivo ao meio ambiente. Então ele tem o lado bom também, né? Não tem só coisa ruim nele, né? Para poder ajudar aí. Mas essa solução é importantíssima nos veículos Euro 5. Aí vem as novas tecnologias mesmo, né? O EGR e o SCR. O que é o EGR? Recirculação de gases da exaustão. Então os gases que iriam sair pelo escapamento, a gente consegue fazer uma recirculação com eles. O SCR vem de redução catalítica seletiva. Necessariamente preciso ter o catalisador nessa nova tecnologia aqui, ó. Diferente aqui do EGR. Tá? Apesar de no EGR também ter um catalisador, mas catalisador ele é diferente, ele é produzido de forma diferente, componentes internos diferentes. Tá?
o sistema SCR. Então a nossa preocupação está aqui, ó, NOx, CO2 e o PM, que é o material particulado. O CO2 já tem na atmosfera? Tem, mas numa grande concentração provoca efeito estufa. Então preciso ter um certo controle nele. O material particulado é preocupante e o NOx também. Então são os dois mais críticos aqui. Tá? Quando a otimização do motor, né, quando eu começo a aplicar carga no veículo, o que vai começar a acontecer aqui com esse gráfico aqui? Ó? O CO2 começa a diminuir e o material particulado também diminui. Por que os dois diminuem? Porque a combustão interna começa a ficar cada vez mais próxima da ideal. Eu não tenho problema em injetar mais combustível. É que quando eu elevo a rotação e elevo o torque, a pressão de injeção também aumenta. Então o combustível eu consigo fazer ele de forma a ser atomizado. Ele sai assim, muito próximo de um gás. Daí a perfeição na queima. Então eu consigo reduzir os índices de CO2 e de material particulado quando eu crio o torque no carro. Só que quando eu chego próximo dessa queima ideal, o que acontece dentro do motor, na câmara de combustão? A temperatura sobe muito. Com a temperatura elevada, o oxigênio existente na admissão do motor e o nitrogênio também, porque os dois existem na atmosfera, o oxigênio ele consegue reagir com o nitrogênio e cria os óxidos de nitrogênio. Que até então, nitrogênio e oxigênio é o que tem na atmosfera. Ele tem 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio. Os dois não seria problema, mas em alta temperatura os dois se reagem, que é o que acontece dentro do motor, quando eu consigo chegar nessa condição de CO e material particulado próximo do ideal. Daí aonde entra o pós-tratamento. Eu preciso reduzir o NOx. O material particulado e o CO estão perfeitos, estão próximo do ideal. Como é que eu vou reduzir esse NOx aqui, ó? Com esses sistemas de pós-tratamento. Com os dois, no caso, né? Com o SCR e com o EGR. Vamos ver com o SCR, como é que a gente faz isso. O sistema SCR, ele consiste no uso do aditivo, então eu preciso de um tanque de abastecimento dessa solução aquosa, que é o Arla, para reduzir o NOx. Necessariamente eu preciso de um catalisador e de uma unidade dosadora. Então aqui aumenta um módulo no carro já. Eu tenho um módulo de gerenciamento do motor, mas eu preciso de um módulo para fazer aqui também, está trabalhando. Então basicamente ele está assim, ó, o motor, gases de escape, aqui é o catalisador, aqui essa unidade de controle do motor mostra para essa unidade de dosagem, que é essa daqui, ó, o momento que eu tenho que jogar o ar lá no escapamento. Isso não fica sendo jogado a todo tempo. É só quando eu tenho a necessidade de reduzir o NOx. Então aqui eu tenho um injetorzinho, ó, um pouquinho antes do catalisador, jogo essa ureia aqui para reagir com esse NOx, para fazer a diminuição dele. Aí é processo químico. Tá? Vou mostrar aqui, ó. Então o Arla 32, ele está aqui, ó. A composição desse Arla é a ureia e a água desmineralizada. Então isso aqui é a composição química do Arla 32. Tá? Tá aqui embaixo. Nós damos o nome dele de mocinho, né? E o óxidos de nitrogênio, a gente chama ele de bandido, que é o que está acontecendo hoje nos veículos eletrônicos. Tá? Então a ureia e a água, que é o Arla, né? Composição química do Arla, existe um nome técnico chamado de termólise. Aqui é onde eu vou criar a reação química desses produtos. Para ter a termólise, primeiro eu preciso ter calor, eu preciso ter uma temperatura e preciso ter um tempo para essa reação acontecer. Então essa temperatura depende de um aquecimento no catalisador. Esse Arla, vamos chamar assim, vai? O Arla, eu preciso jogar ele ainda no tubo de decomposição, que seria o escapamento ainda. Ele está muito próximo
próximo do catalisador, mas eu não joguei ainda dentro do catalisador, eu jogo um pouquinho fora. Tá? Quando eu jogo aqui, ó, no escapamento, ele está a alta temperatura, porque é justamente o momento em que a combustão, eu joguei ela lá em cima, estou tirando o torque máximo do carro, a temperatura aumentou, por isso o NOx apareceu. Então o escapamento ele tem temperatura suficiente para criar essa reação. Aí aqui eu tenho, ó, os óxidos de nitrogênio formados devido à combustão estar próxima da ideal. O que vai acontecer? Eu vou quebrar a molécula lá da ureia. Tá? A água que consta no produto se mantém. Nesse momento, essa temperatura aqui do escape quebra só a molécula da ureia, da água não. Então o que vai acontecer ali? Ó? Quando eu quebro a molécula da ureia, eu crio um novo produto, amônia. Tá? E o restante da molécula vira ácido isocianídrico. Então a ureia, na verdade, se transformou em ácido cianídrico e amônia, só devido à alta temperatura do escape. E a água que eu tinha se manteve. Tá. Isso continua em movimento, né? Isso não para, são gases. Estão passando pelo escapamento. Aí vai entrar o processo chamado hidrólise. Hidrólise eu preciso agora quebrar quem? O ácido. Eu preciso fazer ele virar um outro produto agora. Também depende de temperatura, de um tempo, só que para mim quebrar o ácido eu preciso de água. Não tem problema, lá no ar lá tinha. Estava lá sobrando. Ótimo, então vai reagir lá com ácido cianídrico. Só que eu também preciso de um material catalítico. O material catalítico são os produtos internos do próprio catalisador. São vários produtos internos. Tá? Produtos nobres. Tá? Para criar essa reação. Então o que vai acontecer lá no ácido? Lá? A água vai querer reagir junto com o ácido. Então o que aconteceu com a água? Se separou os hidrogênios, se juntou com o hidrogênio e o nitrogênio do ácido, virou amônia de novo. E aquela amônia anterior, ela está lá parada, está passando pelo catalisador, já tinha, mas eu formei mais uma molécula. O oxigênio que sobrou da água reage com o restante do ácido, virando gás carbônico. Beleza, gás carbônico eu posso jogar para a atmosfera, não tenho tanto problema. Tá? Está lá, liberado para a atmosfera. Aí é onde entra o processo da redução do NOx, porque até agora nós não mexemos nele, né? Teve todo um processo químico e ele continuou o mesmo. Nesse processo de redução, vou continuar tendo a necessidade de calor, de tempo, só que agora eu preciso da amônia. Uma nós já tínhamos, que tinha sido da quebra lá da ureia. Temos a outra aqui, que foi a reação da água com o ácido cianídrico. E continua a necessidade do material catalítico, catalisador. Tá? Quebrando as moléculas, o que vai acontecer? Ó? Tem uma molécula lá, ó, da amônia, o nitrogênio dela, pegou um nitrogênio do óxido de nitrogênio. Eu consegui fazer todos os nitrogênios se desprenderem. Eu vou conseguir fazer o oxigênio reagir com o hidrogênio, virando moléculas de água. Conclusão, o que vai sair no escapamento depois de todo esse tratamento? Nitrogênio e água. Nitrogênio a gente já tem 78% na atmosfera, não é um gás poluente. Água, não tem problema também, já existe, né, vapores da água na própria atmosfera. Isso aqui, lembrando, né, a água aqui está em forma de vapor, tá? Não sai em forma líquida isso. Tá? Mas é dessa forma que a gente consegue fazer todo o tratamento dos motores eletrônicos usando esse sistema SCR. Mas aí existe a necessidade do sistema do ARLA, né, daquele produto aquoso, e mais o catalisador, para a reação química ser gerada. Daí a importância dessa solução aquosa, né, não por qualquer produto,
Ah, qualquer água eu posso jogar lá dentro com qualquer ureia? Não, não vai criar essas reações químicas aqui. Ó. Tá? Sem contar que eu posso criar uma reação química pelo catalisador depois e comprometer a vida útil dele. Eu não sei que ureia que eu estou colocando lá. A ureia tem várias, não tem uma única ureia. Então essa daqui é produzida de uma forma para criar essa reação e ter vida útil do catalisador. Tá ok? Aí o NOx desapareceu. Aonde ficam esses componentes no veículo, né? Aqui tem um tanque, que é onde a gente faz o abastecimento do ar. Logo do lado dele está o catalisador, que eles chamam de SCR, né? Eles não dão o nome técnico de catalisador. E logo aqui do lado está o tanque de combustível do carro. Então um dos motivos desse tanquinho do ar ter a tampinha azul é justamente para ninguém errar o abastecimento, pôr diesel nesse e querer pôr ar lá no grandão. Tá? E assim mesmo acontece. Tá? Então tem que ter alguns cuidados. Mas a tampinha azul é por esse motivo. Tá? Nesse sistema eu preciso de um sensor de NOx, que é a novidade também, né? Na linha antiga, no Euro 3 a gente não tinha isso. Então ele tem toda uma construção interna também aqui, ele depende de alguns produtos, né? Para conseguir se fazer a leitura do NOx propriamente dita. Que na verdade ele não lê o NOx, na verdade ele lê a quantidade de oxigênio. Mas ele consegue, através da quantidade de oxigênio, saber o quanto tem de nitrogênio. Porque se tem bastante oxigênio, na verdade não tem NOx. Tá? Eu vou mostrar um desenho aqui que ele mostra como que esse sensor funciona. Bom, ele tem internamente, é um elemento cerâmico de dióxido de zircônio. Ele é similar a uma sonda lambda, né, que é o sensor de oxigênio chamado na linha LEF. Ele é muito parecido. Ele tem uma câmera, essa dióxido de zircônio, ela tem que ter um aquecimento, isso tem que estar a 800 graus aproximadamente. No próximo desenho eu vou mostrar, então tem uma resistência interna para criar esse aquecimento, porque quando o carro está frio, como é que eu vou fazer? Eu vou esperar ele esquentar sozinho? Não pode. Tá? Então essa câmera é alojada em cubas de metal, tem um furo para entrar gases de escape. A câmera bombeia o oxigênio através da parede. O bombeamento é feito através de uma corrente elétrica gerada no sensor. Tá? E que na verdade tem duas câmeras, né? A primeira para remover o... Só um minutinho. Conseguem escutar ou não? Então a primeira câmera é usada para remover o oxigênio presente nos gases de escape, né, porque após a combustão tem oxigênio ainda dentro do cilindro? Tem. Então ele vai sair pela primeira câmera. O óxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio vai passar, aí a necessidade da segunda câmera. Também precisa de aquecimento, só que ela é outro material, é platina, para conseguir separar os óxidos de nitrogênio. Converter eles em nitrogênio e em oxigênio. Tá? O oxigênio que é medido quando bombeado para fora. Então, na verdade, o nome técnico é sensor de NOx, mas na verdade ele está medindo o oxigênio. Tá? Então, vamos lá, como é que é a estrutura interna desse sensor aí? Eu tenho ali gases de escape que vão passar por dentro dele. Ali eu tenho uma barreira de difusão, né, que é para ele controlar a velocidade da passagem dos gases. Essa é a primeira câmera. Eu tenho uma outra barreira de difusão, porque somente uma eu não consigo controlar essa velocidade. Tem a câmera 2. A bomba principal. Então essa bomba, na verdade, é que vai tirar o oxigênio de dentro do sensor e jogar para fora. Eu tenho a bomba adicional, que na verdade é o da segunda câmera. E aqui eu tenho uma resistência de aquecimento. Esse vermelhinho aqui, ó. Essa resistência ela tem que estar alimentada assim que ligar a chave do carro. Ligou a chave de contato, tem que ser energizada. Essa resistência vai fazer com que esse sensor crie um aquecimento em toda essa área verde aqui, ó. Então toda a parte externa dele está a aproximadamente 800 graus de temperatura, mesmo com veículo frio.
Eu não posso esquecer que eu preciso atender emissões, mas a qualquer momento, com o carro frio ou com o carro quente. Com o carro quente, as próprias emissões já diminuem. A preocupação é justamente quando ele está mais frio. Então aqui a necessidade dessa resistência aí. Tá? E tem a bomba de medição. Essa daqui que é a que vai medir exatamente e chegar numa conclusão. Quanto de oxigênio está saindo. E o canal de referência de ar, que fica ao lado da bomba de medição. Então aqui tem o oxigênio da atmosfera, né, no azul, e aqui vai passar o oxigênio que vai sair de dentro do próprio sensor. Vamos ver como é que funciona então esse sensor aí. Então eu tenho lá moléculas de oxigênio, óxidos de nitrogênio, que estão vindo da combustão. O que passa pelo sensor? Tudo, eu não consigo separar nada nele. Então está passando os óxidos e os oxigênios. Essa primeira bomba, ela é alimentada, ó. Assim que ela é energizada, ela consegue pegar uma parte desse oxigênio e já expulsá-lo, jogar para a atmosfera. Só que ela não consegue remover tudo. Daí a necessidade da segunda câmara. O que conseguiu passar? A próxima bobina se energiza e tira mais uma parcela de oxigênio. Mas ainda ficou oxigênio, não conseguiu tirar tudo. Então o sensor ainda não consegue fazer leitura. Aí essa terceira bobina aqui, ó, ela vai ser energizada. Ó. A parte de baixo dela aqui, ó. Energizou, aí ela consegue tirar o restante de oxigênio. É aí que ela consegue fazer a leitura, na verdade. O quanto de oxigênio tem interno em relação ao externo. Está tudo do lado de fora, então não tem óxido de nitrogênio. O que vai sair pelo sensor, pelo meio dele? Só o nitrogênio. Então ela consegue fazer a leitura da quantidade. Bem, turma, o que tem de novidade, na verdade, nesses sistemas é isso. O EGR, na verdade, é um sisteminha mais básico. Eu vou passar aqui rapidinho. É essa válvula aqui, ó. Tá? Uma valvulinha que ela abre a passagem e recircula uma parcela da quantidade de gases de escapamento, consequentemente altera a temperatura interna. Mudou a temperatura, o NOx desaparece, somente através da temperatura. Aí não tem a necessidade de fazer nenhum tratamento químico, nada. Tá? Bem, senhores, é isso que a gente tinha para apresentar. Tem um outro palestrante ali já aguardando, que atrasou um pouquinho. Tá? Se alguém depois quiser tirar alguma dúvida, a gente espera aí no cantinho, conversa aí. Bom, obrigado aí pela participação.